Olá, seja bem-vindo ao podcast Entropia Jurídica, trazido a você pelo Murilo Brandão e pelo Diogo Richter. Startups são constantemente vinculadas à tecnologia e inovação. Mas o que fazer para traduzir para os profissionais dessas empresas a linguagem e a cultura do contencioso brasileiro? Nossa convidada de hoje é a Caroline Ata Castro, que coordena o setor jurídico contencioso do Ibanks, startup unicórnio do ramo financeiro, e apresenta pra gente quais são os desafios de equilibrar as necessidades e cultura de uma empresa inovadora em rápido crescimento com as peculiaridades das demandas judiciais no Brasil. Nós começamos a conversa falando da trajetória da Caroline até chegar ao contencioso corporativo. Em seguida, tratamos dos desafios que ela vivencia para adaptar a cultura judiciária brasileira às necessidades de uma fintech. Também falamos sobre a importância de levar ao processo judicial os valores da companhia e o zelo pela experiência do cliente. Finalizamos com alguns insights do nosso bate-papo para tornar o contencioso judicial mais inovador e adequado às necessidades da população. Se gostarem do episódio, não deixem de seguir o Entropia Jurídica e recomendá-lo para familiares e amigos que possam se interessar pelo conteúdo. Caroline de Castro, seja bem-vinda ao nosso podcast Entropia Jurídica. Muito obrigada, fico feliz pelo convite. Acho que assim, o manifesto que o projeto de vocês traz, né, com esse manifesto é impossível a gente recusar esse convite. Acho que ele coincide muito do que eu acredito, então eu fico muito feliz em participar. Carol, hoje você é advogada do Ibanks, você coordena a área do contencioso da empresa. Conta um pouco pra gente assim, sobre sua trajetória até chegar aqui, como que foi a sua vivência acadêmica, como que você, por onde você passou e que ambientes você passou até chegar nesse ambiente corporativo contencioso. Legal. É interessante, assim, até o momento que a gente para voltar, né, no filme, assim. Obviamente, tem uma jornada aí já não tão experiente como muitos, mas já uns 10 anos aí para poder colocar, para poder lembrar. Então, eu acho que antes de eu começar nessa minha vida, pensar na vida acadêmica, e o que me reflete hoje enquanto profissional para eu estar nessa posição hoje, até mesmo de liderança, é muito assim do que eu sou como pessoa. Então, muito das minhas atividades, meus problemas pessoais refletiram em toda a minha trajetória, né? Me ajudaram a me encontrar. Então, obviamente, para eu vir parar nesse mundo jurídico, o start foi o ingresso na faculdade de Direito e em todo o curso da faculdade eu já tive a oportunidade de começar a trabalhar, tive contatos de fazer projetos de estudo, estágios, contato com professores. Então, tudo isso foi agregando muito para eu poder achar um caminho, né? Então, aqui quero até aproveitar para deixar minha gratidão até a todos os que contribuíram para eu estar aqui. Ainda muitos continuam contribuindo e me mentorando muito nessa minha vida. Eu acho que professor é uma coisa que é para a vida, né? E no mais, não foi, e vou ser bem honesta, que não foi na trajetória acadêmica que eu me encontrei, sabe? E nem mesmo em pós, em especialização, assim, diplomas não, eles me proporcionaram conhecimento, trouxeram, assim, um encontro, um autoconhecimento. Então, eu fui abraçando aquilo que me aparecia, as oportunidades de estágio, de trabalho. E até então, todo esse momento, eu nunca tive uma condição e empoderamento para fazer escolhas, né? Por isso que eu digo que eu abraçava o que aparecia. Não era nem falta de confiança. Era que realmente, verdade seja dita, eu poderia nem ter certeza do que eu queria, né? Então, por isso que fui seguindo assim. E dentre essas oportunidades eu passei em ambiente de órgão público, escritórios, passei antes de entrar no corporativo hoje do Ibanks, eu tinha passado por uma outra empresa e passei por grandes bancas, mas foi no ambiente corporativo realmente que eu me encontrei. E eu digo isso porque foi nesse momento que surgiu o tal do empoderamento que eu sentia que faltava, né? E foi então quando eu reconheci que era daquele jeito que eu queria conduzir minha carreira. Tanto que cá estou, né? Um ponto bem interessante que você citou, Carol, que eu até me identifico de certa forma, esse início de carreira, né? Você está no curso de Direito,
saindo do curso e tá nesse começo de carreira, assim, principalmente nas partes de estágios ali, eu acho que não só eu, nem só você, mas acho que muito estudante de direito passa por isso, que é realmente você não ter esse poder de escolha, né? Você não tem o conhecimento para saber onde você quer chegar, o que exatamente você quer fazer. E, às vezes, até quando você tem esse direcionamento para saber exatamente qual que é a carreira exata que você quer seguir dentro do direito, pô, você não vai ter essa oportunidade logo de cara, né? Então, é um desafio grande, assim, a gente ir aprendendo com o que aparece e se encontrando no meio do caminho, né? E tem situações que não foi o meu caso, mas tem faculdades que seguem determinadas linhas. Então, é muito comum, às vezes, você se deparar com algum profissional que se formou em tal faculdade ou outra, e você sente que é inevitável que algumas faculdades seguem algumas linhas de incentivo. Né? Então, tem faculdades que seguem uma linha de incentivo para a vida acadêmica, para seguir a vida docente, tem que ser a vida privada ou não para a linha de concurso. Então, daí é triste quando até mesmo a própria instituição não abre esse leque de opções para o estudante, né? Então, e é um pouco, acho que, de vício da nossa... Não vou julgar como vício, mas é uma coisa que é muito comum você ouvir dizer, que às vezes lá, quando a gente escolhe a profissão aos 17 anos, será que a gente realmente soube, né, o que a gente queria? E depois chega na faculdade e não se apresenta um leque de opções. Então, realmente, eu acho que são vários fatores que influenciam nessa insegurança. Carol, você trabalha com contencioso do Banks, como o Murilo comentou. Você trabalha com uma carteira de processos de uma fintech que no ano passado foi anunciada como o primeiro unicórnio da região sul do Brasil. E a gente sabe que o ambiente de startup, o ambiente de uma fintech, um ambiente que está sempre em constante transformação. Essas transformações são ágeis, precisa de muita adaptação do profissional, e o jurídico não fica atrás desse ambiente de transformação, né? Mas você, no seu trabalho, você trabalha com um judiciário que, por muitas vezes, é moroso, a gente sabe que por mais que existam grandes profissionais no Poder Judiciário lutando contra essa morosidade do judiciário, a gente sabe que existe uma cultura de litígio, a gente sabe que existe muito problema de acesso à justiça, e às vezes esse cenário acaba sendo um pouco, como é que eu posso falar, ele não se encontra com um ritmo de velocidade de constante mudança que a gente tem dentro de uma startup, dentro de uma fintech. Então, você, no seu dia a dia, quais são os desafios que você enfrenta para manter um atendimento eficiente dentro do jurídico contencioso, dentro do ambiente disruptivo, como é uma fintech, que está sempre nessa constante transformação? Como que você faz para conciliar essas duas realidades, para conseguir, digamos, atender os dois lados da maneira dentro do possível? Você usou a palavra-chave que acho que você já poderia até ter respondido, a adaptação, né? Principalmente eu que antes de eu entrar no Ibanks, apesar de eu ter tido uma experiência anterior com um corporativo, era um corporativo muito mais tradicional. Então, meu primeiro choque quando eu ingressei no Ibanks foi um choque de aceitar que tudo aquilo acontecia do jeito que acontece, que as pessoas têm cabeça aberta, que as coisas podiam acontecer e que você tinha autonomia de trabalho e o pessoal acreditando no resultado da missão que foi dada. Então, eu acho que isso para mim me ajudou a construir, trouxe um empoderamento para eu poder buscar essa adaptação do jurídico dentro dessa cultura. E, obviamente, que isso não se constrói sozinha. Eu não construí sozinha. E um trabalho desse, inclusive de adaptação, também não é sozinho. Você não trabalha isso sozinho. Sempre contei com um grande time. Por que eu acho que para poder trabalhar e buscar essa transformação e essa adaptação precisa de um time? Porque se você pensar só eu enquanto advogada lidando com o judiciário, então eu estou ali no meio termo, entre meu cliente e empresa e minha linha de frente judiciário. Eu estou no meio do caminho. Eu tenho que atender todo mundo, mas eu não faço isso sozinha. Porque a expectativa que uma empresa que tem toda essa cultura, né, de unicórnio, que as coisas acontecem muito rápido, o modelo de negócio cresce rápido, os resultados são rápidos, eu preciso não deixar que essa lentidão que você comentou do judiciário, que essa cultura ainda que é lenta, que ainda é litigante, chegue para o meu cliente. Então, a minha missão ali, eu posso dizer que às vezes, vamos lá, pensar numa tradutora.
né? Eu tô ali para pegar a linguagem da empresa, botar no meu trabalho dia a dia do jurídico e traduzir de novo para o judiciário o que eu quero dizer sobre o que a empresa é, o que a empresa faz, como eu tô ali para conduzir. E não é só isso. Depois que eu falei com o judiciário, a minha missão enquanto empresa, principalmente com uma cultura dessa, né? Eu também buscar trazer o que isso quis dizer. Por que o meu time está trabalhando no que está? Qual que é a nossa missão? A gente está ali só para resolver problema que surgiu, então a gente está num cantinho da empresa para poder cuidar de processo. Deve imaginar que a gente fica ali com... Foi-se um tempo que eu acho que imaginava que era máquina de escrever e papéis, agora é computador e digitar. Não. O nosso time está ali. Quando a gente fala... Acho que assim, vou precisar dar um passo atrás na tua pergunta. Quando a gente fala em contencioso, eu acho que assim, não sei se vale até um breve esclarecimento do que é o contencioso, mas ele é um pouco da linha de frente que cuida de todas as discussões e litígios que uma empresa, digamos, é envolvida. Então, eu vou ter desde discussões, sei lá, por alguma licença ambiental que a empresa possa não estar atendendo, algum regulamento municipal ou alguma reclamação de algum cliente direto. Eu estou ali para dar para o suporte. Mas daí você pensa, só problema? Não, eu tenho diversos critérios que eu preciso defender a empresa no judiciário. Reputação. Então, o modo como eu falo pela minha empresa no judiciário é o modo como eu quero levar a cultura da empresa. Então, aí, voltando para um unicórnio, para uma cultura fintech, para uma empresa descolada, onde ela tem uma cultura que ela quer uma experiência do usuário tão forte, é sério que eu vou levar uma cultura procrastinatória para o cliente que já está tendo problema, que precisou acionar o judiciário para solucionar qualquer coisa? Eu vou ficar desgastando ele? Eu vou ficar recorrendo? Eu vou contribuir com o congestionamento do judiciário quando tem demandas muito mais sérias a serem desenvolvidas? Então, aí, quando eu puxo um gancho para dizer que eu me encontro, aquela essência que eu falo que é meu lado pessoal, que eu gosto de solucionar problemas, hoje a cultura da minha empresa, da empresa que eu trabalho, me permite isso, porque ela também quer solucionar um problema. Então, facilita a minha vida a partir do momento que eu tenho um apoio cultural para não ser procrastinadora. Então, eu consigo, é muito mais fácil traduzir essa mudança do contencioso no dia a dia. E a outra missão, que eu acho que é válido também comentar, que eu tenho em minhas mãos, às vezes, quando uma carteira de contencioso, é uma retenção de um dinheiro que vai evitar de ser perdido pela empresa. Então, às vezes, a gente não é só o jurídico, às vezes, nem sempre é considerado um departamento essencial, né, para a desenvoltura da atividade da empresa, mas eu considero ele essencial para suportar a empresa, sabe? Ele é muito agregador, assim, óbvio, se você quiser conduzir ele como sendo, não mudando o mindset, sendo só uma válvula de escape de dinheiro, ou não abrindo a cabeça para ver o que você pode agregar de resultado, você não consegue evoluir e vai ficar estagnado na visão. Mas se você abrir teu mindset, com certeza você pode ver uma oportunidade de ter o jurídico como um elemento agregador, assim. Teve uma questão interessante que você comentou, que é o fato de você querer transparecer no judiciário também o bom atendimento que o Ebanks busca prestar para os seus clientes, né? Então, é interessante que o judiciário, né, o jurídico dentro da empresa acaba sendo também uma linha de frente, uma porta de entrada para os usuários terem contato com a empresa, né? Isso envolve bastante a questão da reputação mesmo da empresa. É interessante você trazer isso, porque às vezes a gente pensa no contencioso que é simplesmente jogar tudo para o ar e tentar defender com garras e unhas todos os argumentos da empresa, mas o que está em jogo ali também é prestar um bom serviço até o final, né? E pode ser que aquele até o final inclua resolver a situação dentro do judiciário, né? É bem interessante essa visão que você trouxe. Com certeza, porque se eu posso não ser a atividade principal, mas eu sou um reflexo da atividade da empresa. Então, eu ainda estou agindo enquanto Ebanks, eu ainda estou tratando com o cliente, né? Então, seja com qualquer empresa porque eu acho importante, assim, qualquer advogado de jurídico interno ou que atenda uma empresa, pense.
eu ainda estou falando pela empresa. Seja quando você peticiona, age no judiciário, seja você um escritório terceirizado ou um jurídico interno, se você peticiona diretamente ou não, você ainda fala pela empresa, né? Você tem poderes para estar representando e argumentando. Então, por mais que a gente saiba que às vezes sim é terceirizada a atuação ou não, em razão do, né? Nem todo mundo tem uma especialidade jurídica, um advogado específico para ficar peticionando dentro. Você procura o know-how certo para te atender. Mas ainda ele está falando pela empresa. Então, por que eu vou mudar meu modo de agir, de falar e de tratar meu cliente? Ele ainda é meu cliente e ainda ele não está satisfeito com o meu serviço. Então, é isso que a gente não pode esquecer. Se ele está num momento de litígio, é porque alguma coisa aconteceu, ou eu errei, ou, né, o que eu vou trazer isso de lição? Mas eu acho, sabe, Diogo, que independente dessa essência bonita, esse discurso bonito, que é uma coisa, eu falo, é bonito, não tô sendo irônica, porque é uma coisa que eu acredito. Pode ser utópico achar que é sempre assim, mas a gente não pode esquecer um elemento muito importante do contencioso no Brasil, que independente das ações, eu acho que o contencioso no Brasil ele é muito alimentado por, uma das essências dele é o comportamento humano. Então, vamos falar para o Brasil, porque assim, eu realmente não conheço a realidade de outros países. Mas a gente tem uma população extremamente litigante. Como a gente comentou agora há pouco, a gente procura advogado quando um problema surge. A gente não quer, parece que às vezes, você escuta, não vamos ser ingênuos e achar que não, mas a gente escuta às vezes que a pessoa realmente não quer, quando você procura um saque, um canal de atendimento, parece que você não quer que resolva, porque você já ouviu que se não der problema, você entra no juizado especial e pode ganhar dano moral, né? Eu tô falando assim em ações mais simples, né? Óbvio, tem grandes negócios que se não aí eu tô falando na parte mais simples. Mas lá, se um consultivo não foi acionado antes para poder sanar, passar um pente fino num contrato, na celebração de um grande negócio, às vezes esse litígio vai demorar anos depois por uma falta de uma consultoria. Então, assim, também não é só em busca do dano moral, mas às vezes o quanto uma disputa de uma má interpretação de uma cláusula pode gerar para a empresa, seja por o contrato não estar sendo cumprido, ou seja por despesas financeiras que você está tendo com o advogado para poder discutir aquele contrato. O que você enfrenta de desafio para você fazer esse trabalho de tradução inverso, entendeu? Você trazer a questão do judiciário que você enfrenta ali no dia a dia do seu trabalho e trazer aquilo para dentro da empresa, para que faça sentido para a empresa e para que, como você falou, que a empresa veja que o jurídico também tem seu valor ali dentro, e não para a valorização do ego profissional, mas no sentido de ter uma valorização como ativo, né? Como você falou mesmo, questão de conseguir controlar valores, de você conseguir até mesmo transformar e levar a imagem da empresa dentro do processo. Então como que você faz esse trabalho inverso, basicamente? Na minha trajetória, ela está começando. Eu vou ser bem honesta e transparente, que é um desafio que estou vivendo e vamos viver aí por alguns próximos meses, porque na empresa atual, ela é uma empresa recente. Então, o contencioso, ele demorou a atingir um volume em tese já preocupante ou considerável para poder se preocupar tanto, né? E isso muito também em mérito da experiência do usuário que a empresa tanto prega. Então, a gente demorou para lidar com muito litígio. E do que a gente tem hoje, eu digo que é uma guerra que está se iniciando para mim, e então, assim, é muito ainda está em plano de ação, né? Então, o que eu e meu time a gente tem trabalhado e tentado desenvolver? Primeiro, o que a gente gostaria de ouvir como reconhecimento do nosso trabalho? Ótimo. Então, assim, o pessoal quer ver a gente como esse escudo que suportou, geriu ali tantos R$1.000 para evitar um prejuízo para a empresa. O pessoal está vendo a gente assim? Putz, eles não estão vendo a gente assim? Então, como é que a gente pode dizer? Como é que a gente pode trazer a nossa atividade como um argumento para o modelo de negócio? Como é que eu posso dizer que eu tenho uma atividade dentro da empresa que pode ser essencial para você, na hora do teu processo de vendas, você poder argumentar aquilo? Então, assim, a minha atividade hoje, ela pode ajudar o time de vendas a dizer que, olha, nossa empresa tem um passivo
extremamente baixo, e isso é importante porque você vai fechar negócio comigo, porque a empresa concorrente é muito mais desgastada no judiciário. A reputação da outra empresa, ela é um pouco dessa questão de marketing. Tentar vender, né? Não vender no sentido de obter lucro, mas assim, de imagem, né? É uma nomenclatura muito difícil. E 2, como a gente pode mostrar que a gente agrega no modelo de negócio e não que a gente tá na parte de perda de custos, Sim. sabe? Então, acho que são 2 desafios. Tirar esse mindset que você mesmo comentou na pergunta de somos advogados, estamos ali para bloquear o negócio. Não, muito pelo contrário. Então, o primeiro desafio é mudar o mindset de como a gente vista a imagem mesmo do time, que a gente está ali para ser parceiro do modelo de negócio. E 2, como a gente pode agregar no modelo de negócio. Que argumentos a gente dá para o pessoal evoluir. Isso tudo impacta no evaluation da empresa, né? É interessante trazer essa perspectiva, principalmente pensando em startups. Tanto não é um custo por um lado o judiciário, mas a maneira pela qual o judiciário interno lida com aquele volume do judiciário e lida de forma eficiente impacta diretamente no evaluation da empresa no futuro. Sim, e uma atividade que é essencial para essa questão de números e lucros da empresa, uma das atividades que é diretamente ligada para um time que lida com contencioso é a parte de contingência e provisionamento. Então, assim, não é que eu só cuido da atuação processual. Eu tenho a responsabilidade de avisar meu time financeiro, contabilidade, depende da organização de cada empresa, de avisar eles o quanto está em risco. Então, a partir do momento que eu falo, que uma daquelas tratativas de imagem, né? Eu quero virar para a empresa e falar, olha, a gente está lidando hoje com 2 milhões de reais. Hoje, todos os processos que eu administro valem 2 milhões de reais. Eu, enquanto contencioso, eu tenho a responsabilidade de retornar para a empresa com plano de contingência, de provisionamento, as diretrizes para que a empresa se prepare financeiramente, tenha um plano, literalmente, um provisionamento para que, se tudo der errado, a empresa foi responsável em armazenar dinheiro, guardar dinheiro para suprir aquele risco. Então, óbvio, enquanto jurídico a gente faz de tudo para isso não dar errado, mas se alguma coisa acontecer, o mesmo jurídico foi responsável em avisar a empresa para se preparar financeiramente para que aquilo esteja resguardado, porque depois, imagina se eu, jurídico, não aviso a empresa, não atendo, não retorno com essa informação, a empresa desconhece um risco financeiro e de repente chega lá uma despesa de 2 milhões de reais e fala, o que aconteceu? Vocês tinham uma carteira de 2 milhões de reais e nunca foi assistida, né? Então, a gente tem ainda uma responsabilidade direta financeira com a empresa. Legal, Carol. Uma coisa bem interessante, assim, de notar ao longo de toda a sua fala, assim, é que você, como advogada corporativa de contencioso, está bem na interseção ali, né? Então, você olha para um lado, você tem o judiciário, você tem o direito puro, você tem aquele direito raiz mesmo, o judiciário em si. Daí você olha para o outro, você tem ali um jurídico interno, você tem uma empresa, você tem inovação, você tem a tecnologia. Então, você tem, de certa forma, uma visão privilegiada, assim, do que é o direito hoje, do que é o business, né? O que é bom para a empresa, o que não é. Com base nesse contraste, assim, que você consegue enxergar, o que o direito pode aprender com esse mundo de inovação, de business, você tendo mais contato com pessoas que não são do direito e que mesmo assim precisam ter uma assistência jurídica, como que você enxerga esse direito do futuro, assim, com base nessa vivência que você tem desses dois mundos, assim, como que o direito vai ser, se o direito desse lado do judiciário que você enxerga, aprender com esse outro lado que você está vendo, que é das necessidades das pessoas, da empresa, como que o direito vai ser? Ele vai ser mais multidisciplinar, ele vai ser mais colaborativo, ele vai ser um direito mais humilde, entre aspas? Conta um pouco pra gente, assim, como que você enxerga que vai ser esse direito depois dele passar por esse processo de disrupção que ele está passando hoje. Olha que profundo, é uma reflexão que, olha, fez eu voltar em toda a minha fala para tentar ver onde que você se inspirou tanto. Mas que legal.
quando eu brinco assim que é utopia, é porque eu vejo que ainda toda essa consciência e toda essa mudança eu sinto que tá um pouquinho longe, sabe? Mas eu acredito que principalmente assim em gerações, sabe, principalmente essa geração que já cresceu mexendo tá no mundo digital, que sabe que as coisas são no mundo digital, que ela pode contratar no mundo digital, ela pode pedir comida por um aplicativo, ela pode reservar uma casa na viagem de férias dela por um aplicativo, ela pode ir até o aeroporto com um aplicativo, ela pode protocolar um trabalho na escola por um aplicativo. Hoje em dia ela está assistindo aula por um computador. Eu acho que essa geração que sabe que as coisas funcionam por um termos e condições, que funcionam por uma contratação online, pode melhorar mais o judiciário. Por quê? Eu acho que ainda a gente está numa sociedade que ainda é muito apegada e tem receio de mudança, apesar de a gente estar falando de mudança. Eu acho que ainda essa geração que eu comentei, que vem contratando tudo online, ela vem mais destemida. É a geração que posta carteira de motorista no Instagram para dizer que tirou foto, né, sem saber os dados. Chegou meu cartão, né, passei meu diploma. É uma geração destemida, que eu acho que, ao meu ver, né, tende a ser menos litigante, porque não vai se sentir, ela vai entender o que é o mundo digital. Então, espero eu que a pessoa que comprou o iFood, né, a comidinha lá não chegou, ela não vai ir atrás do banco dela porque a comida ficou fria, sabe? Ela vai entender o que são intermediadores, ela vai entender que quem era o foco direto dela. É difícil prever, sabe, Murilo? Porque eu ainda acho que está longe. É muito assim na minha expectativa, no meu sonho. Eu acho que talvez, assim, é que é uma coisa que eu tanto quero que é difícil pensar mesmo. Mas eu espero realmente que uma das coisas que eu acho que é bem atual, né? A gente não imaginava, por exemplo, que o judiciário trabalharia e faria tanta audiência online, né? Vamos trazer agora, eu vim pensando, enquanto eu estava divagando na pergunta, veio o que a gente está vivendo hoje. Quando começaram a surgir as primeiras possibilidades de audiência via conferência online, nossa, como foram questionando, porque a integridade da pessoa, né, do réu, ou foram tantos questionamentos contrários para o exercício de um processo, né, do trâmite processual online, que precisou vir uma pandemia para dizer que o judiciário consegue produzir. Eu não tenho a referência à fonte, mas foi até um dos escritórios parceiros que trabalham com a gente que um dia comentou que a gente estava divagando sobre essa situação da pandemia. E o sócio comentou comigo que tinha saído um número recente do CNJ que parece que a produção do judiciário estava incrível, mesmo que remoto, né? Então, será que também às vezes o desgaste que um juiz tem atendendo as pessoas, ou servidor público, também ali em banco, né, emitindo certidão de papel, gente, sério que a gente precisa estar lidando com isso? Então, a minha esperança, então te respondendo, é que a gente aprendeu hoje que a gente pode mudar, e às vezes não precisa de uma pandemia para mudar de uma hora para outra. Então, basta a gente querer, e o judiciário agora provou que pode, né? Basta agora ele querer mudar, né? Ser mais aberto, ser mais online, ser mais ágil. Eu acho que assim, se a gente aproveitar a tecnologia e o mundo digital, a gente consegue ser mais ágil. Aí você pode me devolver um pouco, mas a situação no Brasil nem todo mundo tem acesso, óbvio. Mas é um trabalho de formiguinha. A gente não mudou do processo. Eu peguei a transição de processo físico para o processo digital, né? Foram diversos questionamentos, né? Mas hoje, aquele que não tem acesso à internet, ao computador, deixou de ingressar com o processo? Não. Então, basta a gente querer, sabe, o judiciário querer pensar um pouquinho, abrir um pouquinho, assim, o olhar, que eu acho que dá para funcionar. Então, só para tentar ser mais objetiva com a tua resposta, eu imagino um judiciário assim, mais ágil, mais dinâmico, e eu gostaria de ver até, às vezes, um judiciário mais provocativo, no sentido de fazer as partes serem mais objetivas, não onde um judiciário também muito apegado a procedimentos, às etapas e trâmites assim meramente formais que desgastam um trâmite, um processo, desgastam as partes, né? Então, se pudesse trazer um pouquinho mais de
humanidade e agilidade, eu acho que é o judiciário que eu gostaria. É interessante, eu vi que o CNJ recentemente recomendou aos tribunais que criassem uma API, né, uma programação para poder conectar os sistemas do judiciário com outras ferramentas, né? Essa ferramenta seria aberta, então essa API seria aberta para que outras ferramentas pudessem se conectar com as bases de dados dos tribunais. Inclusive podendo cobrar para a sua utilização ali preço de custo, né, no caso. É interessante isso porque você comentou dessa questão da ambientação, da digitalização das pessoas, e você também comentou anteriormente o fato de você na empresa estar querendo trazer cada vez mais dados, mais informações a respeito do seu trabalho para mostrar o valor que existe no seu trabalho, de novo, né? Não como um ego profissional, mas como economia de recursos que você traz pelo seu trabalho eficiente. Eu acredito que o judiciário ele tem caminhado e observado isso, e quem sabe o fato da gente estar vivendo essa pandemia atualmente esteja contribuindo para essa transformação, né? Eu vi que todo mundo tem falado, né, que tal mercado de trabalho evoluiu 5 anos em 5 meses, e tal mercado, todos os mercados evoluíram muito rápido em questão de digitalização. E o judiciário, eu acredito, não vai ficar por trás, não vai ficar para trás por conta disso. Tem gente falando que o judiciário avançou também X anos nesse tempo de pandemia. De fato, como você mesmo falou, os números de processos, de produção do judiciário tem sido realmente grande. E também a gente não pode negar que, de certa forma, o judiciário conseguiu fazer essa transição de forma rápida, né? A gente está falando de um poder todo do Brasil para conseguir se adaptar para esse ambiente digital em poucos meses, que pegou todo mundo de surpresa. Espero eu pelo menos que essas mudanças venham de forma mais rápida. Sim, tem situação, Diogo, assim, 2 pontos até que eu queria comentar. Fala também acesso à justiça, não pensando só também nas partes que são envolvidas no processo, até para nós advogados, agora que você comentou essa questão de sistema único, até para nós advogados também é difícil tentar entender como cada tribunal funciona em cada estado. Tem tribunal, às vezes, que tem mais de 2 tipos de processos eletrônicos, de programas para que tramitam processos, assim. Então, às vezes, você não sabe, até você saber onde que como você protocola, qual o tamanho do arquivo que aceita, se esse é Projúdio, ou se esse é SAGE, ou tem tribunal que tem programa próprio. Isso também toma tempo do advogado, também toma tempo de uma controladoria jurídica, até mesmo de um servidor, né, do juiz. E aí, enfim, não vou nem entrar no mérito de interesses políticos, financeiros, se vale a pena unificar, se tem muito interesse por trás do que cada software oferece, acho que não cabe a situação. Tanto que precisou também, a última reforma do Código de Processo Civil, inclusive, já estava prevendo situações por vias eletrônicas, né, em modos digitais. E quase nenhum tribunal estava praticando isso, né? Ele ainda estava lá. Aí você fala, nossa, o novo CPC já veio sendo visionário, já moderno. Quem que colocou em prática? Já está aí quase 4, 5 anos em ação e precisou vir uma pandemia para os tribunais passarem a lembrar que tem um dispositivo legal que permite que eles citem de modo eletrônico. Sabe? Então, assim, o CPC já estava ali para incentivar essa ação? Não. Que tribunal que agiu voluntariamente? Não posso descontar sendo injusta aqui, tá? Mas, assim, a prática, a gente sentiu, eu e o meu time, a gente sentiu na pandemia. Até a pandemia, a gente não tinha nenhum tribunal no qual a gente tivesse que se vincular para poder atender essa demanda de citação eletrônica. Então, posso estar sendo injusta com algum tribunal, qualquer coisa, desculpa, mas a nossa prática trouxe essa experiência. Então, aí está um exemplo. O poder legislativo pode até tentar ajudar, né, engajar e fazer as coisas acontecerem. Mas more than words, né? A gente, às vezes, tem que colocar praticar aquilo que está escrito, né? Então, a gente tinha um dispositivo legal. Por que o judiciário não aplicou? E quão ágil isso não está sendo? Se a empresa se cadastra, se tem um registro ali, você evita extravio de citação, você diminui o volume de demandas dos correios, você diminui a responsabilidade, porque às vezes muitas empresas
tem subsedes, e aí aquela coisa de que a citação vai para cada lado, a citação vai para a portaria do prédio comercial. Olhe quanto problema se otimiza com uma coisa que já estava prevista em lei, bastava executar. Então, acho que, sabe, também concordo com você quando muitas coisas positivas devem sair de reflexo, assim, desse momento, com certeza. Legal, Carol. E acho que um ponto, assim, para a gente refletir de toda essa nossa conversa, assim, que a gente teve acho que o direito vai ter que mudar de acordo com o que a sociedade, ou que a geração que está aí hoje vai querer, né? Será que o cara que pega o celular em 5 minutos tem Uber na porta da casa dele vai querer esperar 2 anos para o processo dele ser julgado, né? Será que o cara que pede um iFood e 2 minutos depois está com o lanche na porta da casa dele vai querer levantar, botar um terninho, ir para uma audiência só para outra parte dizer que não tem proposta de acordo, né? Então, bem interessante a gente pensar nisso assim, direito, o judiciário, principalmente, vai ter que mudar na marra, né? Senão ele não vai estar adequado às necessidades da sociedade. A gente conversou bastante aqui, foi uma conversa super produtiva, Carol, agradeço bastante primeiro por você ter aceitado o convite, né? A gente ficou bem feliz com a sua presença aqui, a conversa foi super legal, super produtiva, a gente encarou vários temas diferentes, contencioso, falamos no começo ali de carreira, falamos de judiciário, falamos de bastante coisa legal, e onde que o pessoal pode ir para aprender um pouco mais sobre você ou para entrar em contato com você? Bom, Murilo e Diego, acho que primeiramente eu que agradeço, eu acho que mostrei bastante, acho que fui bem transparente ao mostrar para vocês o quão sonhadora e quanto eu desejo por um momento assim de um judiciário melhor e uma prática da nossa profissão mais otimista, né, e mais objetiva, né. Então, eu que fico feliz porque tudo que eu puder engajar, divulgar, apoiar e projetos que sigam essa linha, assim como eu penso, com certeza eu não vou pensar 2 vezes. Então, eu que dou parabéns para vocês pela iniciativa, né, de novo. Por favor, continue empregando esse novo modo de pensar, assim, eu acho que é aí que está o trabalho de formiguinha, no qual eu acho que eu também tento fazer. E tomara que vocês encontrem diversos seguidores e ouvintes que se identifiquem com o trabalho de vocês. Bom, muito obrigada. Não vou ser. Antes também, para finalizar, quero pedir desculpas também por qualquer informalidade. Eu acho que fui eu que ser muito do que sou como profissional e como pessoa. E se quiser saber para qualquer contato ou troca de ideia para aprofundar o assunto aí, pode me procurar no LinkedIn. É fácil procurar, tá pelo meu nome, Caroline Inhata Castro. Talvez o Inhata seja mais difícil aí, mas talvez na transcrição do podcast o meu sobrenome conste, né? Fica mais fácil, mas é bem fácil me achar. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada. Carol, reforço o agradecimento do Murilo. Foi um grande prazer falar com você hoje e a gente continua em contato. Nossa convidada de hoje foi Caroline Castro. Ela é coordenadora do setor jurídico contencioso do IBanks e você pode entrar em contato com ela ou encontrar mais informações sobre seu trabalho em seu LinkedIn Caroline Inhata Castro. Este foi mais um episódio do podcast Entropia Jurídica, promovido pelo Diogo Richter e pelo Murilo Brandão. Esperamos que tenha gostado do nosso bate-papo com o agente entrópico de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, nas demais plataformas de podcast e em nossas redes sociais, e também nos recomende para algum familiar ou amigo que possa gostar do conteúdo. Obrigado pelo seu apoio e esperamos você no próximo episódio. Vamos juntos descobrir, a partir da entropia jurídica, como construir um direito mais inclusivo, eficiente e democrático.